Boa tarde a todos. Meu nome é Luiz Paulo, eu sou pesquisador aqui do Laboratório de Métodos Computacionais de Engenharia da COP. Tenho formação em oceanografia, sou oceanógrafo, e para mim é um prazer muito grande estar aqui. Gostaria de agradecer ao Sembra pelo convite de falar do Projeto Azul, uma iniciativa pioneira no país, com a utilização de gliders. Queria comentar, antes de começar a palestra, que alguns anos atrás, eu acharia um pouco estranho um oceanógrafo estar num evento sobre submersíveis, né? E, como o Marcelo falou na palestra anterior, realmente hoje é uma realidade a utilização desse tipo de equipamento, que veio efetivamente para revolucionar a amostragem em termos de oceanografia no mundo. Bom, essa apresentação vai ser proferida por mim, mas como o apresentador falou anteriormente, há também a participação direta na confecção dessa apresentação e no projeto, evidentemente, do professor Luiz Landau, coordenador do Lance, professor aqui da COP, do Tiago Miranda e do Gabriel Vieira, ambos pesquisadores e funcionários da ProOceano, empresa de consultoria oceanográfica que trabalha junto conosco aqui no Projeto Azul. Bom, antes de começar a falar sobre o projeto propriamente dito, eu achei interessante apresentar um pouco o laboratório e ao grupo de pesquisa ao qual eu pertenço. Apesar de eu estar, como eu falei, eu sou oceanógrafo, apesar de estar dentro de um programa de engenharia civil e dentro de um laboratório de métodos computacionais em engenharia, esse laboratório tem uma história de aproximadamente 30 anos dentro da COP. Começou com a área de mecânica computacional e depois vieram as áreas de modelagem geofísica, visualização científica, sensoriamento remoto, e o filho mais novo, já desde 2007, é o grupo de modelagem ambiental. Nós desenvolvemos o núcleo de modelagem ambiental e eu coordeno tecnicamente esse grupo, que é composto basicamente por oceanógrafos, meteorologistas e, evidentemente, engenheiros também. Bom, um pouco do histórico da área ambiental no Lance, eu não vou entrar muito em detalhes nisso, mas o grupo começou basicamente em 2007, 2008, apesar de anteriormente a isso, desde 2000 aproximadamente, a gente já ter trabalhos com empresas como Petrobras, também com agências como a ANP, trabalhando na área de oceanografia e meteorologia, né? Basicamente tentando entender o ambiente marinho através da aplicação de métodos computacionais, né, modelos numéricos e ferramentas de aquisição de dados remotos e in situ também. Bom, como é o funcionamento do núcleo de modelagem ambiental? A gente tem, obviamente, como missão principal formar academicamente, capacitar profissionais na área de modelagem computacional ambiental, idealizar e executar projetos de pesquisa e desenvolvimento nessa área. E a gente tem uma parceria muito forte com, evidentemente, um laboratório de modelagem de processos marinhos e atmosféricos que fica no Departamento de Meteorologia. De fato, eu sou também professor substituto do Departamento de Meteorologia. E temos também uma parceria muito forte com empresas nativas, quando não, que estão incubadas aqui na COP, empresas que são de ex-alunos, né, como é o caso da ProOceano. Nossas atividades básicas são análise de dados meteorológicos e oceanográficos, modelagem atmosférica, modelagem hidrodinâmica marinha e fluvial, modelagem de dispersão de óleo no mar e sensoriamento remoto. Bom, agora que eu me apresentei um pouco do grupo, falar realmente do Projeto Azul. Bom, o projeto tem como... Ele foi iniciado em 2012, por ocasião, na verdade, o lançamento do projeto foi feito na Rio+20, né, na ocasião, com a presença, inclusive, do ministro de Ciência e Tecnologia, o diretor da COP, na ocasião também, o professor Sergente Steffen. E ele tem como objetivos principais esses 3 tópicos, né? O primeiro deles, desenvolver um sistema de observação oceânica para a Bacia de Santos, realizando medição contínua e sistemática de dados em tempo real da circulação oceânica. Que dados são esses? Em parte, os dados que o professor Marcelo Dottori falou anteriormente, dados de temperatura, salinidade, oxigênio dissolvido, matéria orgânica, clorofila. O segundo objetivo, não menos importante, é formar e capacitar profissionais na área de oceanografia operacional no país, né? A gente entende que isso é de suma importância. Se a gente falar economicamente, do ponto de vista... Bom, antes de mais nada, antes de falar de economia, a gente é um país que tem mais de 7 mil quilômetros, 8 mil quilômetros de costa,
Então, é essencial que a gente conheça bem os nossos mares. Economicamente falando, com as descobertas do pré-sal, isso tomou um vulto ainda maior, né? Bom, e o terceiro objetivo é disponibilizar os dados obtidos pelo projeto ao público em geral. Isso também é uma quebra de paradigma desse projeto. A gente sabe que isso não é tradição no país, disponibilizar esses dados para a comunidade de uma forma geral, de forma gratuita, mas o projeto, desde o começo da concepção do projeto, previu isso, e a gente entende que, com isso, a gente vai ajudar o desenvolvimento e o conhecimento ainda maior dos oceanos que margeiam, do oceano que margeia a nossa costa, né? Bom, esses são os participantes. A BG Brasil, empresa de petróleo, uma das principais partners aí, da Petrobras no pré-sal. O Lance, que basicamente atua na área de modelagem e sensoramento remoto. E a Pró-Oceano, empresa de consultoria oceanográfica, que trata da parte de coleta, tratamento, disponibilização de dados e operação dos gliders, né? Bom, sistemas de observação oceânica, basicamente, eles estão assim, intimamente ligados com uma área relativamente nova, para o país, então, nem se fala, que é a área de oceanografia operacional, né? Seria a analogia do que a gente tem nos sistemas de previsão do tempo, a gente tem sistemas de oceanografia operacional, que conseguem disponibilizar de maneira diagnóstica e prognóstica, principalmente, o estado dos mares, né, do ponto de vista da dinâmica das correntes marinhas, não só de superfície, mas de subsuperfície também, de forma operacional, né? Oceanografia operacional é baseada num tripé básico, de maneira bem básica, baseado nesse tripé. Você tem que ter a parte de modelagem oceânica, né? Tem que ter a parte de observação, e uma parte muito importante que é a assimilação de dados, ou seja, usar o que você observa de dados reais na coluna d'água do oceano como uma forma de garantir um aumento da consistência, da previsibilidade que você tem sobre as correntes marinhas, tanto de superfície como no interior da coluna d'água, né? Então, essas três áreas, elas basicamente são as três áreas de fundamental interesse e áreas de pesquisa do Projeto Azul. Bom, uma forma um pouco mais complexa, o fluxograma entre as áreas é um pouco mais complexo, um pouco maior. Além da parte de modelagem oceânica, obviamente, a gente tem que ter uma parte de modelagem atmosférica. Oceanografia e meteorologia são ciências irmãs, não se faz oceanografia sem conhecer, por exemplo, o campo de vento a 10 metros, né? Que os meteorologistas não me ouçam, não é apenas isso, evidentemente que tem toda a parte de fluxo de calor que é fundamental para se representar a dinâmica do oceano. Então, a gente tem um grupo só trabalhando na parte de modelagem atmosférica, gerando prognósticos que, daqui a algum tempo, serão utilizados diretamente pelo grupo que está tratando do modelo operacional oceânico para a região da Bacia de Santos. Tem a parte de coleta de dados, evidentemente, muito importante, que vai fazer o link com a parte tanto de modelagem atmosférica como a parte de modelagem oceânica a partir do desenvolvimento da assimilação de dados, né, da aplicação dessa técnica, que é muito importante quando se quer obter um sistema de observação e previsão oceânica para uma determinada região. E, unindo todas as informações geradas no projeto, tem essa outra caixa, muito importante, que trata da divulgação dos dados prognósticos atmosféricos, oceanográficos e demais informações que o projeto gera. Isso eu vou apresentar ao longo da apresentação a página do projeto na internet, já está disponível. Você pode, todos o usuário tem acesso direto à posição dos gliders nesse momento que eles estão trabalhando para a gente na Bacia de Santos, dos derivadores de superfície, dos perfiladores, e também acesso a alguns prognósticos atmosféricos, e acesso, principalmente, ao baixar e adquirir os dados que são coletados em tempo real ou quase real pelos gliders. Bom, aqui é só para ilustrar, a gente tem uma parte de modelagem atmosférica, o grupo trabalha com um modelo chamado Weather Regional Forecasting System, é o conhecido WRF. A ideia nossa inicial, efetivamente, é apenas passar os dados para a atmosfera, para o oceano, mas a gente já vislumbra no futuro de tratar na parte de acoplamento, colocar esses dois modelos funcionando de forma acoplada. Hoje, o que a gente tem, está disponível na página, são prognósticos horários de 72 horas para toda essa área, com direção e intensidade do vento junto à superfície do oceano. Esses dados já vêm contribuindo para a operação do projeto, quer dizer, a equipe que vai lançar os gliders no mar, eles sempre verificam antes esse nosso prognóstico, para ter uma ideia do tipo de agitação marítima e tipo de condição que vai esperar eles lá em regiões offshore, onde eles vão lançar os derivadores.
O outro grupo trata da parte de modelagem oceânica e também da parte de assimilação de dados. Né, o modelo que a gente está usando é o ROMS, acho que a maior parte da comunidade científica atual que trabalha com oceanografia física no país, em escala regional, utiliza esse modelo, que também é utilizado largamente pela comunidade científica mundial. Obviamente que a ideia é ter um campo tridimensional da distribuição da dinâmica oceânica, não apenas em superfície, assimilando informações, né? Quer dizer, utilizando esses dados coletados no oceano como uma forma de garantir um aumento da consistência e da previsibilidade dos modelos. Né? A gente tem uma parceria forte também com o Dr. Andrew Moore, da Universidade da Califórnia, do campus de Santa Cruz, que foi um dos principais desenvolvedores do esquema de assimilação 4D-VAR, que é o que a gente está utilizando no modelo hidrodinâmico. Eu vou apresentar alguns resultados assim, bem assim, básicos e no começo das assimilações que a gente está fazendo no projeto. Outro tipo de informação que a gente usa no projeto, a gente está falando muito da parte de dados in situ, mas a gente também usa sensores remotos. A gente tem uma infraestrutura aqui na COP com 3 antenas que recebem imagens de satélite, da onde a gente extrai alguns produtos, como, por exemplo, campo de vento, clorofila, temperatura da superfície do mar. A gente pode monitorar alguns sistemas convectivos e fazer outros tipos de produtos também que ajudam a gente a monitorar a região. E, falando dos equipamentos de coleta de dados in situ, né, o projeto azul, a grande vedete, evidentemente, são os gliders, mas a gente também conta com derivadores de superfície, que fornecem velocidade, direção de corrente, temperatura da superfície do mar, pressão atmosférica em superfície. Os perfiladores também, que podem submergir até 2.000 metros de profundidade e fornecem dados de temperatura, salinidade e oxigênio dissolvido. Esses a gente comanda apenas a frequência com que a frequência e a profundidade com que eles mergulham, mas depois a gente perde eles. E os gliders, que a gente tem total controle, ou quase total. Eu vou explicar um pouco para vocês sobre isso. Não é tão fácil assim, mesmo em regiões oceânicas, Marcelo Doutor, operar ele. E os gliders, a gente tira a temperatura, salinidade, oxigênio dissolvido, turbidez, clorofila, e vão até, como o Marcelo falou anteriormente, até 1.000 metros de profundidade. Então, até dezembro de 2013, eu infelizmente não tenho esses números atualizados, a gente já tinha coletado 44 perfis de temperatura e salinidade com os perfiladores. Com os derivadores, a gente tinha adquirido mais de 22.000 informações de temperatura da superfície do mar, velocidade da superfície, pressão atmosférica. Com o glider, a gente tinha feito mais de 2.800 perfis de temperatura, salinidade, pressão, clorofila, oxigênio dissolvido, turbidez e matéria orgânica. Então, quer dizer, agora em março desse ano, a gente celebrou 1 ano de medidas contínuas de um glider numa radial ao largo de Cabo Frio. Eu vou apresentar alguns resultados para vocês. Que é muito importante, né? Historicamente falando, evidentemente que os oceanógrafos agradecem e muito o esforço histórico que a Marinha fez em reunir informações oceanográficas, que foram fundamentais para a gente entender a dinâmica oceânica ao largo da nossa costa. Mas existe uma questão que é muito importante, a gente sabe das dificuldades que existem em cima disso, de você garantir a sistematicidade e a continuidade do levantamento dessas informações. Se você quer conhecer um meio ambiente, quer conhecer o meio ambiente oceânico, ou o clima de uma determinada região, o comportamento sazonal, é fundamental que você tenha sistematicidade e continuidade nas informações, como o Marcelo comentou na apresentação dele. Né? E isso é uma dificuldade grande que a gente tem nos dados históricos que a gente consegue, por exemplo, no BNDO. Né? Eles foram e são extremamente valiosos para nós, mas o Projeto Azul, acho que um dos grandes valores assim, do projeto era, ao final de 3 anos, a gente ter uma coleta contínua e sistemática numa mesma radial, que vai permitir para a gente não só conhecer o comportamento sazonal do campo, por exemplo, de temperatura e salinidade, mas também, por que não, o campo interanual, variações interanuais que também são bem importantes quando a gente quer conhecer o clima oceânico. Bom, entrando nos gliders, como eu falei para vocês, a gente celebrou em março aí, 1 ano de medições contínuas. Esse é o glider do projeto, uma foto dele submergindo. O modelo é o Sea Glider, que hoje ele é desenvolvido, da Kongsberg, né? Pertence a Kongsberg. A operação dele faz de 50.000 metros de profundidade. Eu acho que eu não vou entrar muito nesses detalhes técnicos, não, porque o Marcelo comentou um pouco sobre isso, mas, enfim, deslocamentos horizontais de até 6.000 quilômetros, 8 mergulhos por dia,
ele tem 1,8 metros de comprimento, 1 metro de uma asa a outra, né, essas duas asas aqui. O peso é de 52 quilos, quer dizer, ele é bem leve, ele pode ser facilmente operado por 2 pessoas. Os dados que eles coletam, já comentei anteriormente, e ele pode ter uma autonomia de até 6 meses. Né? Obviamente que vai depender da frequência amostral que você está trabalhando e da dinâmica da região amostrada. Né? Se você tem uma dinâmica muito forte, correntes muito intensas, você vai precisar gastar mais bateria para tentar contornar essa dinâmica ou tentar representá-la, na verdade, né? Sem perder o controle do seu veículo. Bom, aqui alguns detalhes da estrutura interna e externa do glider. Eu vim preparado para cá, tem um pesquisador aqui da ProOceano, especialista aqui na pilotagem de glider, qualquer dúvida mais técnica que vocês tiverem sobre isso, vocês fiquem à vontade para perguntar para ele. Mas, basicamente, você tem, externamente, você tem as asas, os lemes, um sensor, por exemplo, CTD ali que você pode ter, o sensor óptico para coletar outros tipos de dados, informações. Uma bexiga externa, né, como o Marcelo falou, ele altera, na verdade, o volume interno, altera a sua flutuabilidade, é esse mecanismo que ajuda ele a submergir e emergir na coluna d'água. E ele tem também um trilho, onde a bateria dele pode fluir, tanto longitudinalmente, vamos dizer, ao longo desse eixo, como pode rotacionar também ao longo desse eixo. Então, ele consegue executar os movimentos para mergulhar e para girar, né? Tem uma espécie de tentar organizar a trajetória dele. Né? Evidentemente, tem sensores de pressão, outros sensores, e toda a eletrônica dele, e um transponder acústico para evitar também que ele se choque, eventualmente, ao fundo ou submarino. Bom, com relação à manutenção também desse equipamento, no início, a nossa estratégia, o Marcelo comentou também na apresentação dele, a nossa estratégia era de efetivamente fazer isso. Quando a gente precisasse fazer a manutenção, a gente tem 5 gliders no total no projeto, infelizmente perdemos um, estamos com 4, mas a nossa intenção inicial era enviar os gliders de novo para a empresa, né, para poder fazer a manutenção e retornar. Só que, evidentemente, que isso ia tornar muito difícil que a gente garantisse a continuidade das medidas, em função de toda a burocracia da parte alfandegária e tudo mais. Então, a gente achou melhor o dinheiro que estaria alocado para isso, a gente investir no treinamento, né, de pesquisadores que fossem lá para fora, fizessem o treinamento da manutenção, troca de baterias do glider. Então, a gente podia fazer isso tudo aqui no país. E hoje a gente tem uma equipe treinada e capacitada para fazer esse tipo de operação aqui no país. Né? Essa foto aqui de baixo já é no laboratório aqui da empresa, trabalhando junto com a gente, né, onde eles fazem já a troca de baterias e limpeza de sensores. A gente tem hoje um sensor já que retornou ao mar com a manutenção e com a limpeza de baterias e com a troca de baterias toda realizada aqui no Brasil mesmo. Bom, aí falando um pouco do funcionamento, eu acho que eu já comentei sobre isso, né? A gente tem um comando de pitch, que na verdade basicamente controla essa submersão, essa imersão do glider, né? E tem a bexiga que fica aqui nessa posição aqui, vamos dizer assim, de proa aqui, né? de popa, perdão, do glider, né? Que se enche para ele subir e esvazia para ele poder descer. Né? Tem um fluido, na verdade, que faz esse papel, de encher e esvaziar. E aqui a gente tem um desenho esquemático sobre a descida e a subida do glider. E, obviamente, na descida ele se coloca nessa posição, na subida nessa posição aqui. Infla a bexiga e ele sobe. E tem um outro comando de roll, que eu tinha comentado para vocês anteriormente, onde a bateria ela simplesmente gira no entorno desse eixo, no interior do glider, e esse movimento é utilizado para corrigir o curso do glider, né, fazer algum tipo de mudança de trajetória. Essa aqui é uma foto do lançamento, se não me engano, do primeiro glider que a gente lançou. Então, vocês observam que ele está sendo lançado, não dá para ver, infelizmente, fotos da embarcação, uma embarcação pequena, tá, para segurar para vocês, e o lançamento está sendo feito por 2 profissionais, né, 3, que seja, né. Então, é uma operação simples, tá? Exige uma embarcação de pequeno porte para fazer, e essa operação dura, em média, 36 horas, quer dizer, da gente sair aqui da Marina da Glória, né, com os gliders, e até o nosso ponto, eu vou mostrar para vocês a seção que a gente tem monitorado de forma mais contínua, ao largo de Cabo Frio, até chegar lá, lançar o glider e retornar, cerca de 36 horas. Bom, com relação à pilotagem, rapidamente falando, nesses 2 pontos aqui onde ele está em superfície, ocorre
o que a gente chama de operação remota do glider. Essa operação ela consiste basicamente em 3 aspectos. Por exemplo, a mudança de frequência de aquisição de dados. Eu posso mudar a frequência de aquisição de dados. Né? Se eu estou coletando de 30 em 30 minutos, eu vou passar a coletar, por exemplo, de 1 em 1 hora, eu quero passar a coletar de 15 em 15 minutos, porque eu tenho uma feição interessante oceânica que eu estou observando. Né? Essa operação remota permite também, evidentemente, a mudança de rota do veículo. Você pode literalmente pilotá-lo. E o desligamento ou acionamento de algum sensor também que você queira. Não quero mais medir o oxigênio dissolvido, quero medir só a temperatura e salinidade, eu posso fazer isso também. Bom, e aqui já é a página do projeto, né? Então, infelizmente, aqui a gente não está vendo aqui, mas se vocês fizerem um esforço, tem uma linha azul contínua aqui embaixo, que seria a nossa radial aqui, próxima a Cabo Frio, na verdade, mais de frente a Maricá, mais ou menos. E cada pontinho preto que vocês estão vendo aí, é uma submersão e uma imersão do glider. Né? Então, esse é o mundo real. Né? O mundo real não, é o mundo que a gente adoraria que fosse, na verdade. Né? Esse é o mundo real. É difícil pilotar. Mesmo lá fora, é complicado. Né? Obviamente que as pessoas foram capacitadas, fizeram o curso de pilotagem, mas tem certas coisas que a gente só aprende fazendo. Né? Nessa região, os oceanógrafos conhecem bem, a gente tem situações de meandramento e vórtices associados à corrente do Brasil, vórtice ciclônico. Né? Então, em alguns momentos, realmente a dinâmica fica muito forte, e fica muito intensa e fica difícil de você pilotar. Então, você tem que fazer manobras para tentar fugir do escoamento mais intenso para uma região menos intensa, ou alterar o ângulo de pitch, também de mergulho do glider, para poder vencer essas correntes mais intensas. Né? Para o ponto de vista de assimilação de dados, tudo bem. Cada pontinho desse equivale a um perfil de temperatura e salinidade e pode ser totalmente utilizado para a gente assimilar no modelo numérico e garantir uma consistência maior das nossas previsões. Né? Bom, isso aqui são alguns dados. Na verdade, essa página aqui, ela é parecida com a página que todos os usuários vão poder acessar. Mas essa página aqui é fechada para a equipe de pilotagem. Então, na verdade, tem alguns dados aqui que são mais detalhados para que as pessoas possam pilotar melhor o equipamento. Né? Então, evidentemente, que fica apenas disponível para os pilotos. Eu vou mostrar posteriormente os dados, a página do livre para o usuário. Mas, por exemplo, aqui a gente tem uma análise do mergulho que é realizado. Né? Então, aqui a gente tem um ângulo de pitch, de descida e de subida, essa linha verde, por exemplo. Então, a ideia é que essa linha de descida e de subida mantenha sempre o mesmo ângulo. E que a velocidade, que são essas linhas acima ali, mantenham sempre a mesma intensidade, evidentemente que vão ser negativas quando estiverem descendo, e positivas quando estiverem subindo, mas que elas, em valores absolutos, tenham mais ou menos o mesmo valor, para que você possa ter um mergulho equilibrado do glider. Outros parâmetros também, isso foi desenvolvido pela ProOceano, é bem interessante porque facilita a pilotagem, né, dos gliders. Então, tem outros dados, por exemplo, a umidade interna do glider. Né? Controlar essa umidade também é importante para você saber se os sensores estão em condições boas para poder fazer as medições de maneira consistente. Né? Outro dado que a gente tem aqui é em relação à bateria também, esse é muito importante, né? A vida útil aí da bateria. A gente monitora isso de forma que, quando estiver se aproximando de algum limite perigoso, a gente, vamos para o mar, vamos recuperar e vamos trocar o glider. Outra coisa que a gente vem monitorando também são linhas de corrente, né, vindas de um modelo hidrodinâmico, ainda não é um modelo, nosso modelo regional. Esse é o modelo que a gente, são uma outra fonte de informação que a gente vai usar como condição inicial, enfim, são aspectos técnicos de modelagem da nossa modelagem regional, é o modelo do projeto MyOcean, mas ele tem uma resolução razoável de um 12avo de resolução, e a gente consegue tentar mapear feições oceanográficas que podem estar influenciando a nossa pilotagem. Nessa região, vocês observam que tem um giro próximo à região, à seção que a gente está fazendo os levantamentos com os gliders, que indica a presença de um vórtice ciclônico nessa região, que realmente é comum de acontecer, e, quando ele está muito intenso, torna a pilotagem um pouco mais complicada. Essa é uma outra forma da gente tentar mapear essas feições. Esse é o campo de temperatura da superfície do mar, mas a gente observa que, nessa ocasião, a gente não estava conseguindo ver muito bem nem meandramento, nem vórtice. Essa é a parte do campo de vento, esse é o prognóstico já gerado
pelo grupo de modelagem atmosférica, que também é importante para a gente ter uma noção em superfície, o que nos espera com relação à atmosfera. Tem a parte também de ondas, que também é fundamental para a operação. E agora vamos entrar propriamente na parte de levantamento de dados do projeto. Bom, inicialmente, o projeto previa 3 seções, né? Era a seção ali mais acima, que a gente chama de Cabo Frio, uma seção mais aqui abaixo, que a gente chama de Maricá, e uma seção no meio mesmo da Bacia de Santos, passando pelos blocos de interesse da empresa BG Brasil, os blocos de exploração do pré-sal. Mas com o andar da carruagem, né, o andar do projeto, a gente acabou desistindo de fazer essa terceira sessão aqui, incluindo só essas 2 primeiras sessões, né? Para a questão de assimilação de dados, de observação, elas são já mais do que suficientes para a gente ter uma consistência boa do modelo que a gente pretende implementar para a região. Bom, e aqui, novamente, são algumas trajetórias de gliders nas 2 sessões. A gente ficou algum tempo sem operar naquela seção acima, ali em Cabo Frio. Essa seção aqui em Maricá, ela foi contínua. A gente teve sempre o glider ao longo desse ano todo medindo nessa região aqui, nessa seção aqui. E percebe que tem uma das rotas dos gliders ali, ó, naquela seção Cabo Frio, o glider foi quase até ali o Cabo de Santo Tomé, e a gente teve que manobrá-lo de novo, tentar trazê-lo de novo para a nossa seção. Bom, aqui acima é o link da página do projeto, projetoazul.eco.br, se eu não me engano. E nessa página, vocês podem ter acesso a cada pontinho daquele trajetória do glider, você clica, você pode ter um perfil de temperatura, um perfil de salinidade, um perfil de uma propriedade dependente, por exemplo, a densidade da água do mar, um perfil de oxigênio dissolvido, clorofila e turbidez, né? Isso em tempo quase real, né? Então, ali, por exemplo, você tem um esquema da radial, né? Aquele pontinho vermelho indica o ponto onde eu levantei todos esses perfis. Eu não, né? O glider que está lá trabalhando para a gente. E isso é só uma animação mostrando o glider derivando na seção e, obviamente, os perfis vão ficando mais profundos, que a gente está chegando para regiões mais profundas, né? Isso tudo está disponível. Isso já é um produto, já uma sessão no dia 15 de julho de 2013, de temperatura, de salinidade. Isso já é um produto feito, na verdade, é como se fosse um mosaico. A gente pegou vários mergulhos do glider e conseguiu montar essa estrutura de temperatura, de salinidade, de densidade, oxigênio dissolvido. E aí a gente começou a observar umas feições bem interessantes, como, por exemplo, o vórtice ciclônico ali de Cabo Frio. Então, ali, aquelas 2 linhas que vocês estão vendo girando ali são os derivadores de superfície, indicando a presença do vórtice, né, sobreposta a campos de temperatura da superfície do mar, clorofila. E aqui abaixo é só o posicionamento do glider, em determinado momento. E aí, a gente, quando se deparou com uma feição como essa, é incrível, né, a gente poder mapear um vórtice no interior da coluna d'água, não só em superfície, mas no interior da coluna d'água. E aí a gente começou a olhar para o campo de temperatura e viu realmente que as isotermas, talvez não sejam tão claras, mas os oceanógrafos certamente estarão enxergando o vórtice nessa região ciclônico. O vórtice ciclônico tende a bombear a água de maiores profundidades para a superfície. Então, você vê uma inclinação das isotermas e, na parte de salinidade, você vê uma assinatura ainda maior ali do vórtice na região. Então, isso permite realmente que feições de mesoescala, elas são muito bem amostradas pelo glider, né? E é interessante porque, algumas vezes, você pode não conseguir vê-las assim, em superfície, mas em subsuperfície com glider você consegue ver a assinatura delas lá. Esse é outro instante, também ainda com o vórtice. Nessa região ali a gente vê uma região de frente térmica bem marcada também, de salinidade, temperatura. Peguei vários exemplos, esse exemplo, bom, está meio parecido, mas era para ilustrar. E agora falar um pouco de linhas de pesquisa, né? Que a gente espera realmente que a comunidade usufrua desses dados para produzir ciência e, na verdade, conhecimento desse ambiente que a gente tanto precisa conhecer, né? Então, a gente já tem trabalhos, teses de mestrado, trabalhando já com variação sazonal da espessura da ACAS, que é a água central do Atlântico Sul, muito importante para essa região, é a massa d'água que ressurge em Cabo Frio, ela está diretamente vinculada à corrente do Brasil.
E a gente agora tem uma possibilidade de monitorar essa espessura da água central do Atlântico Sul, essa figura que vocês estão vendo aqui à esquerda, na verdade, é tentando identificar a profundidade de topo e de base da água central do Atlântico Sul. Outra linha de pesquisa que a gente pretende investigar também é a variação sazonal da corrente de contorno intermediária, já associada à água intermediária antártica, né, na região, que flui de sentido oposto à água central do Atlântico Sul. Né, de que forma isso pode variar sazonalmente e até de forma interanual também. Identificação de nível de movimento nulo, né, isso é muito importante porque, enfim, existem métodos clássicos de determinação do campo de velocidade no mar, obtido a partir de temperatura e salinidade, que é o campo geostrófico, o método dinâmico. E aqui é um exemplo disso, né, a gente tem aqui um campo de densidade à esquerda e à direita um campo de velocidade geostrófica obtido indiretamente pelos dados do glider. E a ideia, para a gente poder resolver bem esse campo de velocidade geostrófica, a gente tem que mapear bem um nível de referência, um nível de movimento nulo. Né? Então, a gente está tentando desenvolver também linhas de pesquisa com essa direção, né, de tentar obter identificações do nível de movimento nulo, uma vez que a gente conhece bem a distribuição vertical de temperatura e salinidade no tempo e no espaço nessa região. E, obviamente, estimar outras propriedades também que são importantes para aspectos climáticos, como o transporte de calor e de volume naquela região, principalmente o transporte de calor. É bem importante a gente monitorar como isso varia de forma sazonal e interanual também. Bom, falando da parte de assimilação de dados, essa é uma foto que foi tirada lá na Universidade de Santa Cruz. A gente tem aí alguns representantes, 2 representantes da ProOceano, eu lá da COP, da FRJ. Isso foi um curso oferecido pelo Dr. André Moore, esse de camisa azul, segundo, aí da direita para a esquerda, lá na Universidade de Santa Cruz. Ele é especialista nessa técnica de 4D VAR. A gente também tem a presença do Dr. Hernan Arango, no meio, esse de camisa vermelha, amarela e branca, que é o principal desenvolvedor do ROMS, do modelo hidrodinâmico. Então, a gente teve a oportunidade de ficar 2 semanas lá, aprendendo um pouco mais sobre assimilação, tentando implementar o método de assimilação no nosso caso de estudo aqui. Foi bem importante, a gente continua com essa sinergia com o Dr. Andrew, ainda, até hoje. Bom, então, a nossa estratégia inicial, ali tem um erro, antes da gente fazer esse curso de assimilação e entender um pouco mais do problema de assimilação de dados, não, vamos ter um modelo de alta resolução espacial e não era 1.12, era 1.24 avos. Vamos fazer um modelo de 1.24 avos, que isso é uma extrema, uma resolução muito grande para aquela área toda da Bacia de Santos. Ter um modelo com essa resolução espacial. Bom, aí fomos fazer, em julho de 2013, o curso na parte de assimilação de dados, né, desse método 4D VAR na Universidade de Santa Cruz. Aí a gente descobriu onde é que estava o problema. A gente viu que era muito complicado do ponto de vista de custo computacional. A gente tem, obviamente, cluster que a gente pode usar, mas até você implementar o método, você usar uma alta resolução espacial, entender o método, controlar direito o esquema de assimilação de dados, demanda, assim, um esforço muito grande, do ponto de vista acadêmico, computacional. E aí a gente fez uma mudança de estratégia, sugerida, inclusive, pelos próprios professores de lá, que trabalham na região e têm um sistema análogo na corrente da Califórnia. A gente resolveu baixar a resolução, baixar para 1/3 de grau de resolução. 1/3 de grau a gente não vê nenhum vórtice daquele, não vê nenhum meandramento daquele. Mas a gente pode rapidamente tentar entender e implementar o método de assimilação de dados. Então a gente optou por isso, a gente fez uma baixa resolução, baixo custo computacional, enfim, e a sugestão dos consultores. E aí a nossa ideia, que a gente está fazendo agora, é implementar a baixa resolução, alimentar o modelo de alta resolução, que agora passou para 1/12 avos, né? E à medida que a gente for implementando, a gente retorna para 1/3, implementa uma nova aquisição de um novo dado, retorna para um modelo de alta resolução, até obter o modelo final do azul, que teria 1/12 avos de resolução espacial, mas realizando a assimilação de dados, de glider, de sensoramento remoto, dos derivadores, dos perfiladores. Bom, aí tem alguns desenvolvimentos, mas acho que o meu tempo está esgotado, então eu vou agradecer o tempo, a atenção de todos, e me colocar à disposição para qualquer pergunta. Obrigado.